Olá, amados. Estamos aqui de volta ao nosso canal, As Verdades do Cristo Consolador, agora neste ano novo de 2021, dando sequência a esse trabalho de leituras e reflexões acerca das novidades nos trazidas pelo Cristo. Que a luz dele esteja a te iluminar na audiência dessas leituras ou na sua própria leitura, se estiver fazendo, que o seu espírito sinta iluminado por essa consciência crística, que possa abrir os caminhos da verdadeira compreensão do belo que ele veio nos trazer, que é esta libertação interior, essa dissolução dessa consciência humana que nós construímos ao longo das nossas existências, pelas diversas crenças pelas quais nós passamos, e agora nós alcançamos o momento, o ano da misericórdia, o ano do Senhor. Por isso ele veio nos trazer isso aí e distribuir essas frequências, assim, para tantos quantos estiverem abertos, receptivos, para abrir a sua mente e expandir essa consciência para se compreender o belo que ele tem para nos transmitir e nos apresentar e nos colocar de frente a frente com o nosso Pai. E sob a sua proteção, a proteção desse Pai, Mãe e Vida, nós continuarmos a nossa jornada espiritual. Esse é o grande propósito que o Cristo veio neste momento, através dessas cartas, para nos trazer essas novidades de vida, novidades estas que nem no seu tempo de vida terrena, na pessoa humana de Jesus, ele teve a oportunidade de falar tão claramente e tão completamente daquilo que foi dado a ele conhecer na sua iluminação no deserto. Quando ele conheceu, como diz na leitura do vídeo do nosso irmão, nós acabamos de ver, ele enxergar aquela qualidade paternal da consciência divina, de parental, que ele chama, qualidade parental, que é de pai e mãe, além de conceber, de criar, ele nutrir, ele guardar e atender todas as necessidades. E é isso que o Cristo está nos ensinando. No seu tempo, lá no tempo, quando ele esteve na terra, na pessoa humana de Jesus, ele só pôde falar de um aspecto, começar a falar, foi do aspecto pai. Então ficou o aspecto mãe, e consequentemente da junção do pai e mãe surgir a vida. Por isso que é pai, mãe e vida em nós. Esse pai e mãe, vida que habita em nós e transcende a nós. Ele está dentro de nós e permeia toda a nossa personalidade, atendendo todas as nossas necessidades. O meu desejo sincero é que os senhores alcancem, que todos alcancem essa verdadeira compreensão e esse contato com essa fonte que nos trouxe a existência, conforme ele fala. Que esse 2021 seja de maior ainda iluminação para a vossa evolução espiritual. Este é o meu grande desejo e os meus votos, para que todos nós cresçamos juntos em uma só família, a família do Pai. Vamos orar a oração que ele nos ensinou antes das nossas reflexões, das nossas leituras reflexivas, quando ele nos ensina assim: Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges
e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Gratidão, gratidão. Amém. Continuando a leitura do ponto em que o nosso irmão parou no seu vídeo, o Cristo continua a nos ensinar a respeito daquele que nos trouxe à existência, aquele que nos deu o ser, o universal, o Pai, Mãe, Vida. Ele fala assim, o Cristo: exatamente como há 2000 anos, eu vim agora através do canal dessas cartas estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. Veja que é uma mudança de consciência gradativa, de gerações em gerações, para o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por essa razão, continuou Cristo, estou irradiando o pleno poder da minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Essa terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos próprios dos impulsos do ego e perseverar na meditação e em uma elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e finalmente todo o seu corpo. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir sua consciência para a nova vida. A vitalidade e o poder espiritual
a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre esta afirmação. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesma e no final se manifesta em seu mundo. Porém, deixo ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim também com a plena força do meu poder crístico, para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir sua consciência, todo o seu ser ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados, para que possa abandonar o seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance este supremo estado de ser antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Essa passagem aqui que ele está dizendo é a nossa passagem para a espiritualidade, o deixar o corpo, a morte. Este é o único propósito que motiva estas cartas. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na terra. Busque primeiro o reino dos céus e todas as coisas boas serão dadas a você de acréscimo. Não fiz esta afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato da existência. É preciso que compreenda completa e claramente que aquele que você chama de Deus, e a que me refiro como universal, não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a eles pelas muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças, castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas expressamente para livrar a sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-las por descrições do poder da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões para além da sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões
se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nessas cartas forem absorvidos e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão da existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que estará maduro para emergir da cápsula do corpo. E você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas, para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser. O que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade, e uma experiência de ser extasiante como você nunca sonhou. Olha que maravilha, gente. Quando se fala de morte, às vezes dá aquele calafrio em todos nós, porque a nossa consciência humana rejeita isso, porque nós baseamos a construção da nossa consciência humana apenas nos olhares da existência exterior, essa ilusória passageira. Consciência criadas apenas naquilo que a gente vê com os olhos da matéria. Por isso a gente tinha tanto medo da morte, mas a morte é uma gloriosa ascensão, como ele diz aqui. Você perceberá a morte, repetindo aqui só para ficar gravado, você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade, e uma experiência de ser extasiante como você nunca sonhou. Que fique gravado isso em nossas mentes. Continuou Cristo. Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que pode viver uma vida frutífera e realizada seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo. Mude sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isto é verdade até certo ponto, diz o Cristo. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um anseio de algo mais. Esse algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal, infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. E quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente a fonte do ser recebe a oração, frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte de seu ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano, e quando tiver passado algum tempo meditando
elevando e estendendo regularmente a sua consciência, de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso de espírito. Esse é o verdadeiro propósito por trás da existência. Uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte do ser e a criação. Aqui lembro a você, quando eu vivia na terra, todos os dias dizia aos judeus, com muita clareza, que por mim mesmo não posso fazer nada. Continuamente declarava que é o Pai quem faz o trabalho, não eu. Eu vim neste tempo para capacitar você a fazer a sua transição de sua consciência humana presa à terra para uma consciência de iluminação, quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com dogma religioso e teologias, judia, cristã, muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa, encontrará dificuldade, inclusive dolorosa a princípio, para aceitar e fazer bom uso destas cartas, pois uma mente condicionada e programada é como concreto. Olha, meus irmãos, quanto é difícil desapegar das crenças formadas em nossa consciência a partir de palavras humanas. É como concreto, não é fácil de dissolvê-las. Por isso que é preciso de persistência na meditação e na orientação, e não desistir por nada, mas ser disciplinado nas meditações, porque para dissolver essa consciência não é fácil. Continuou Cristo. As crenças entranhadas e usadas como talismãs, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise, são emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente elas incorporam um temor de ofender a Deus. Ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada, a menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser para além das crenças tradicionais, estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente e nas emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além destas barreiras em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras destas páginas são a verdade e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nessas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. E eu finalizo aqui o meu vídeo de leitura até esse ponto, amados, comentando aqui, somente para fechar, o quão é gostoso ter a clareza dessa fala do Cristo a nos encorajar a enfrentar essas dificuldades e abrir a nossa cabeça, como já dizia o nosso mestre da atualidade que nos guiou até aqui. Ele dizia: eu tenho a sabedoria nas mãos para dar, eu quero dar, posso dar e preciso dar essa sabedoria, mas é preciso que o obreiro abra a sua cabeça, porque se o obreiro não abrir a cabeça, mesmo eu querendo, podendo e precisando dar essa sabedoria, eu não tenho como te dar essa sabedoria. E ele deu, a sabedoria era essas cartas do Cristo, porque não existe sabedoria superior a estas. Essa sabedoria, ela é sublime, ela é suprema,
ela é muito forte, ela nos eleva a uma dimensão espiritual muito superior. E o meu desejo sincero é que o seu coração siga cada vez mais iluminados e que os senhores continuem aqui conosco nesse estudo, porque ao final da leitura da 9ª carta, que são 9 cartas, eu tenho certeza que os senhores não serão mais os mesmos, mas serão pessoas muito melhores, muito mais iluminadas, se assim persistirem. Que a luz do Cristo esteja sempre a iluminar os seus caminhos e que as bênçãos do Pai e Mãe Vida estejam a atender a cada uma das suas necessidades. É o meu desejo sincero. Amém.